Ai, 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 preciosas! Hoje eu vou mostrar pra vocês, né, como eu faço minha sobrancelha em casa. Tá curiosa pra saber como eu mantenho as minhas sobrancelhas em casa? Então vem comigo. Meninas, antes de eu mostrar pra vocês os materiais que eu utilizo, são bem poucos, tá bom? E a minha sobrancelha, ela é uma sobrancelha convencional, né? Como você pode observar, tem falhas, tem um lado que é mais diferente do que o outro. Mas eu gosto dela assim, tô gostando de usar assim. Mas antes de eu mostrar pra vocês, vou contar um pouco pra vocês sobre a história delas. Minha sobrancelha atualmente, ela está bem cheia. Nossa, Adriana, mas eu vejo que ela tem algumas falhas ainda, né? Sim, ela tem algumas falhas, só que eu já tive a minha sobrancelha bem mais ralinha. Desde pequena, eu tive a sobrancelhona bem marcada, né? Bem cheia, de até emendar. E aí, quando entrei na fase da adolescência, né? A gente tá ali naquela fase querendo se ser. Aí eu resolvi, né, começar a tirar minha sobrancelha. Gente, comecei a tirar. E aí eu fui perdendo, sim, o senso crítico, o senso autocrítico. E eu comecei tirando demais. E uma das fotos que eu tenho, essa aqui já é. Eu acredito que eu tinha 18 anos, 17. Olha aqui, eu tô olhando ali no espelho pra ver se enquadrou. Essa aqui é a minha sobrancelha, gente, olha o jeito. Muito marcada e muito tirada. Eu, sem a sobrancelha pintada, não tinha mais sobrancelha. Porque eu comecei a tirar, né? Tirar. E aí, quando a gente começa a tirar, a gente fica refém. E 10 anos atrás, digamos assim, né? Eu tenho 28, 10 anos atrás eu tinha 18, ou até mais, né? A gente não vivia esse hype, era aquela sobrancelha super marcada, né? Super arqueada, bem feitinha, com rena, né? Hoje em dia que a gente não vê mais tanto isso, né? Agora a moda é outra. Mas, independente da moda, eu tava perdendo a minha sobrancelha de tanto tirar. E aí eu só vivia com ela pintada, porque eu sem ela estar pintada com rena ou com lápis ou com sombra, não tinha mais sobrancelha, só tinha um pouco, né? E aí quando foi 4 anos atrás eu decidi deixar ela crescer. Porque eu passei aí em alguns designs, eu vi que umas tirava demais, não ficava do jeito que eu gostava, e aí outras botava rena para dar aquela disfarçada, e não ficava algo bonito, sabe? Depois que a rena saía, a sobrancelha ia embora. E aí eu resolvi parar de tirar ela na design e deixar ela em casa. E aí eu comecei a deixar ela crescer. Foi muito, muito difícil. Porque eu tava acostumada com essa sobrancelha super marcada, super desenhada. Deixar ela crescer foi um desafio. Mas, enquanto eu conto isso pra vocês, vamos lá mostrar como eu faço a minha atualmente. E aí eu parei, né, de utilizar e comecei a fazer em casa, eu mesma. E eu queria ter a minha sobrancelha cheia novamente. Vou limpar aqui, tirar com tônico. Antes de eu, de eu estar aqui, eu fiz uma esfoliação, sabe? No rosto todo e aproveitei e esfoliei bastante a sobrancelha para tirar o resto de células mortas, enfim. Tanto é que o rosto tá bem pouca, não tem mais nem, ó, bem pouco, só oleosidade mesmo na pele. E aí eu venho com esse tônico, né, pra tirar. E eu uso material básico, gente. Pinça convencional, tesourinha pra cortar os que estão passando. E essa mini navalha aqui. Que é aqueles que a gente compra, né, pra depilar em casa mesmo. Aqueles kitzinhos e vende por unidade, né? Uma escovinha pra pentear e um espelho nós vamos utilizar. Vou começar tirando o excesso. Como vocês podem observar, eu tô com um espelhinho aqui. Como vocês podem observar, minha sobrancelha ela é bem. Ela tem algumas falhas aqui no início, né? E aqui no final, principalmente essa. Tem algumas falhas aqui no final. Eu ainda tô recuperando ela, gente. Pra você destruir é muito rápido. Mas pra você recuperar é muito difícil, ainda mais sobrancelha. Vocês podem observar, aqui era onde eu tirava bastante, ó. E vai demorar pra recuperar, mas vai.
E aí eu já tô com esse processo há anos de deixar ela crescer. E aí eu fui para dois extremos, gente. Aquele extremo que não tirava muito demais. E aí depois eu passei para outro extremo, não tirar muito. Eu vou ver se eu encontro alguma foto minha que eu deixei, tipo, ela crescer muito e ela ficou muito cheia e ficou sem desenho. E aí de alguns meses para cá foi que eu decidi voltar novamente, deixar ela com desenho. Eu mesma. Não quero mais voltar para design. Depois de limpa, né, com algodãozinho e o tônico, eu venho agora tirando os pelinhos. Eu tiro só o excesso, sabe, gente? Eu não tiro mais pra deixar aquela parte branca demais. Tiro só o excesso, tá? Não faz nada, depois eu encontro. Já pronto, a comida já tá logo. Vem tirando toda os pelinhos. E é bem mais fácil mesmo, não é nada demais, não. Fazendo isso daí, depois eu taco dentro. E aqui também. Gente, é só o excesso que eu tô tirando. Agora no meio costuma nascer bastante, mas já fininho, sabe? Não cresce tão grosso mais. Eu acredito que é de tanto tirar, né? E eu venho tirando assim bem, ah, os mais grossos, porque eu vou tirar com a navalha. Gente, uma coisa assim que eu aprendi com, com o tempo é que tem certas coisas que a gente tem que aprender a fazer, sabe? Pra gente não ficar refém das pessoas. Ah, mas eu tenho dinheiro para ir no salão, para ir no design, enfim. Sim, é bom você ter dinheiro para você ir na design, para você tirar sua sobrancelha, para você fazer seu cabelo, para você fazer sua unha. Sim, é bom. Mas é bom a gente aprender por quê. Pode ser um dia que a profissional que você gosta não está disponível, não tem horário para você. Pode ser um dia que surgiu uma reunião de urgência, um trabalho de urgência aí e você precisa estar alinhada. E aí não tem como você ir no salão, se organizar. Então é bom você saber essas coisinhas básicas de autocuidado para não ficar refém de ninguém. Ai, no dia que tiver dinheiro, vai. É tão bom ir no salão, né? É bom, mas para os dias que não tem profissional, que você não consegue encontrar ninguém, é bom também a gente saber fazer, sabe? E uma que a gente desenvolve habilidades novas, fica show. Ó, fico bem vermelho. Ó, gente, tiro só o excesso, sabe? Só o excesso mesmo, nada demais não. Porque eu não gosto de tirar demais, porque minha bichinha, eu tô tentando recuperar ela. E agora eu vou pro outro lado e já mostro o resultado pra vocês. Pronto, gente, já fiz, né, a, a navalha, já fiz a tirada dos pelos, do excesso dos pelos. E vocês podem observar, né, eu acredito que dá de ver aí no vídeo que as minhas sobrancelhas não são iguais, né? Elas são bem diferentes uma da outra. Normal. Se eu for tentar deixar elas iguais ao pé da letra, eu vou acabar tirando de mais de uma e vai acabar danificando, sabe? Não quero tirar o design. Então, agora o que que eu venho fazendo? Eu venho com essa navalhinha, tirando o excesso de pelo. Vamos lá tirar esse excesso de pelo depois de passar a navalha. Eu tô olhando ali no espelho e aí eu venho tirando, sabe? Da testa. Gente, quando a gente faz essa retirada de excesso de pelo, parece assim que dá uma clareada no rosto. Célula morta. Era pra ter mais, porque eu fiz a esfoliação antes de fazer esse processo aqui. Eu fiz a esfoliação com um esfoliantezinho facial pra tirar as células mortas, pra dar aquela iluminada no olhar, sabe? Gente, uma sobrancelha organizada é outra coisa. Voltando àquele assunto que eu falei pra vocês, que eu seguia dois extremos, parei de fazer, de tirar ela por total, eu só tirava do meio e um pouquinho da ponta. E ela foi ficando sem design, sabe? E aí foi deixando meu rosto muito escuro, poluído. E quando a gente fazia maquiagem, quando eu fazia maquiagem, não ficava bom. Olha o tanto de célula morta. Tá saindo nem pelo quase, mas é célula morta. E pelinhos bem fininhos, sabe?
Eu gosto de fazer esse... Gente, parece dar uma iluminada, ó. E aí você vem, ó, deixando ela no lugar. Agora eu vou vir com essa parte aqui. Tô vendo ali no espelho. E tá de longe, eu tô indo aqui só no rumo, só pra mostrar pra vocês como é que eu faço. E ó, eu tiro os excessinhos de pelo aqui também, ó. Que encostam aqui no cabelo. E vem passando a navalhinha, sabe? Do outro lado também do mesmo jeito. Eu gosto dessa navalhinha porque ela é bem mais segura. Eu não sei lidar com aquela navalha mais profissional, sabe? Aquela de barbeiro. Eu não sei mexer com aquilo, gente. Tenho medo de me cortar. Essa aqui, pra quem tem medo de se cortar, ela é perfeita. E aí eu venho tirando aqui, ó. E aí eu venho tirando os excessos de pelo. Fica uma lindeza. Tô olhando pra ali, pra frente, quanto do espelho, sabe? Aí eu venho aqui no meio também, ó. Parece que não tem pelo, mas tem, tá, gente? A gente vem aqui embaixo, eu puxo só um pouquinho. Tá o tanto de pelinho. Vou dar uma checada agora de perto. Pra ver se ficou faltando alguma coisa. Já dá uma limpada assim no olhar, né? Se eu deixar o cabelo daqui, emenda na sobrancelha. Acho que um pouquinho mais no meio. Acho que eu acabei trazendo um pouquinho mais a navalha pra cá, ó. Né? O que que tu acha? Ai, ai. Pronto, agora a gente vai cortar. Dei assim pra baixo. Pra tirar os excessos de pelos grandes, comprido demais, sabe? Eu corto só daquela paradinha pouca, sabe? Eu venho com a tesourinha e só pra dar uma paradinha nos pelos. Pouquíssima parada, tá, gente? Bem pouquinho mesmo. Pronto, já foi. Tiro pra cima. Boto pra cima, na verdade. E aí já fica uma sobrancelha. Outra sobrancelha, né? Dá uma limpada. Pra tirar o excesso de pelo. Pronto, preciosas. Gostou da minha alinhada de sobrancelha? Agora me conta. O que que você acha do meu antes? Minhas sobrancelhas antes e minha sobrancelha agora. Tá em processo de recuperação, tá? E lembrando, eu não sou nenhuma designer, tá? De sobrancelha. Eu nunca fiz curso. Isso aqui eu aprendi mesmo aqui na vida. Como eu finalizo ela pra maquiagem? Eu pego essa cerinha aqui da Melu. Eu perdi a minha escovinha, né, de sobrancelha. Aí eu tô usando essa, também é da Milu, só que não, é da Ruby Rose, na verdade, isso aqui é uma marca, é um collab, uma parceria que a Ruby Rose fez com a Natalia Beauty, e era essa escovinha era do cerozinho de sobrancelha, e aí, como o meu acabou, eu tô passando aqui nesse e botando aqui. Aí na maquiagem, como eu
tô, assim, querendo aquela produção baforosa, eu faço preenchimento com esse kitzinho aqui. Preenchimento com esse kitzinho aqui. Esse aqui é da Ruby Rose também, bem baratex. Daquela linha Fields Molden, acho que é assim que fala. E aí eu faço preenchimento. Vou preencher aqui pra vocês. Gente, tenho esse aqui há muito tempo, perdi a tampa, mas ele continua intacto. Mudei a luz. Faço isso. Ai, ai. A saliva. Gente, esse pincelzinho já vem na paletinha, tá? De sobrancelha. E eu uso essa cor de baixo. E aí eu venho, trisco aqui nela, umedeço o pincel com saliva. Ai, ai. E venho preenchendo, sabe? Eu gosto de preencher sempre o final primeiro. E com o resto de produto que sobra, é que eu venho pro início. Gente, quando eu tirava a sobrancelha, demais, 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 eu tinha que preencher praticamente ela toda, sabe? No início, no meio, no fim. E hoje não. Se eu quero uma produçãozinha que eu quero a sobrancelha mais marcada, como eu tô usando cabelo colorido, então eu não gosto muito da sobrancelha tão marcada, né? Mais tanto. Mas quando eu quero ela um pouquinho marcada, ó, já dá outro tchan, né? Só um pouquinho de produto, sabe? E eu venho aqui do outro lado. Sempre eu começo do final. Do finalzinho. E vou esfumando, sabe? Eu boto uma pouquinho lá em cima e vou esfumando. Geralmente eu tenho mais falha em cima. Olha. Olha essa sobrancelha. Alguém diz que ela, algum dia, foi micro sobrancelha. Olha, gente, aí com o resto do produto que tem no pincel, eu venho trazendo pra frente. Pra frente, pouquinho. Olha, olha que já dá aquele up. Aí vem, ó, trazendo. Pra dar aquele ar também de naturalidade, sabe, gente? Que eu gosto também. A pessoa, ó, pronto. Ela mais marcadinha fica assim. E aí eu venho com um pincelzinho de cera e boto ela assim pra cima pra dar aquele ar de natural. Ai, minha sobrancelha é natural, não tá pintado, sabe? Ela nasceu assim, ela é assim. Prontinho, meninas. E essa foi a nossa sobrancelha de hoje. Os produtos que eu encontrar, o link eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Comenta aí como tá o estado da tua sobrancelha, se você gostou do jeito que a minha ficou e se você teria coragem de fazer a sua em casa, tem? Ou não tem? Até mais, preciosa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje.